Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal aí da Rádio Cotia. Tudo bem? Estamos aqui hoje mais um dia no programa Papo Pet na Rádio Cotia para falar um pouco sobre se os animais realmente têm sentimentos, tá bom? Esse é o assunto de hoje. Boa tarde para todos que estão chegando. Estamos aqui mais um dia. Boa tarde. Boa tarde. Hoje vamos tratar de uma questão mais relacionada aos sintomas mentais dos animais, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Solange. Sou veterinária, atuo na área de clínica de pequenos animais. Minha área de especialização é a homeopatia e os florais de Bach. Oi, Cris, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão das terapias complementares, da questão das emoções dos animais, do sentimento dos animais e de como eles manifestam esses sentimentos, né? E de que maneira isso pode influenciar na saúde dos animais, ok? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegando. Bom, para todos aqueles que gostam, né, de animais, que realmente amam seus animais, a gente não precisa nem perguntar, né, se eles acreditam que os animais têm sentimentos. Todos são unânimes em dizer que sim. Mas o mais importante ainda é a gente ver que pesquisadores têm demonstrado através de pesquisas que os animais realmente têm inteligência emocional, né? Eles têm inteligência, têm emoções, eles reagem conforme essas emoções e eles adoecem também conforme essas emoções. Da mesma maneira que o ser humano manifesta doenças psicossomáticas, né? Doenças de fundo emocional, os animais também o fazem, né? E essa é a nossa questão principal. Então, hoje, eu gostaria de começar falando a respeito de um trabalho que eu li hoje, ainda pela manhã. Coincidentemente, eu vi um artigo aqui na internet que fala que pesquisadores da Universidade de Kyoto, no Japão, conduziram um estudo no qual o resultado foi surpreendente. Eles concluíram que os cães não gostam de pessoas que são más com seus tutores e até chegam a recusar comida de quem despreza seus donos. Então foi um trabalho super interessante, porque eles descobriram pela primeira vez, conseguiram demonstrar isso através dessa pesquisa, que os cães fazem avaliações sociais e emocionais das pessoas, independentemente do seu interesse direto. Então, como foi que eles fizeram essa pesquisa e que eles realizaram esse estudo? Eles pegaram 3 grupos de 18 cães em cada grupo e fizeram uma dramatização. O dono, no primeiro grupo, o dono de um dos cachorros pediu ajuda a um dos indivíduos que negou ajuda. Então, num grupo, o dono pediu ajuda a uma pessoa que negou ajuda. Existiam o dono e mais 2 pessoas.
uma pessoa, ele pediu ajuda e a outra pessoa ficou neutra. Num segundo grupo, existia o tutor do animal e mais 2 pessoas. Ele pediu ajuda para uma das pessoas que ofereceu ajuda. E no terceiro grupo, nenhuma das pessoas ajudou. Então, o que eles repararam? Que naquele grupo que o dono pediu ajuda a um dos indivíduos e o indivíduo recusou ajuda, a ajuda era para abrir um pote de comida. Era o pote de comida que ele estava levando para o cachorro. Quando ele pediu ajuda para uma pessoa e essa pessoa negou a ajuda, e depois essa pessoa foi dar comida para o cachorro negou a ajuda daquela pessoa que não havia ajudado o seu tutor. E num outro grupo, aquele indivíduo que ficou neutro, eles ainda aceitaram a ajuda dessa pessoa, a comida que a pessoa estava oferecendo para eles. Mas no grupo aonde a pessoa recusou ajuda, os animais também recusaram a comida. Então eles conseguiram concluir e comprovar através desse estudo e dessa análise que os cachorros pensam sobre quem maltrata mal seus donos, né? Eles reagem de forma a demonstrar que também não concordam com aquela pessoa. E isso também a gente já chegou a comentar de alguma maneira quando nós falamos da teoria do elo, né? Falando em termos de agressividade domiciliar, de agressividade dentro da família, o cão é um elo dessa agressividade. Ele demonstra que isso está correndo dentro daquele ambiente onde ele vive, né? E aí ele também se manifesta, de alguma maneira ele demonstra que isso está acontecendo. Então, é um estudo muito interessante e que descobriram que cães fazem realmente avaliações sociais e emocionais das pessoas. Eles demonstram essas emoções, né? Para aqueles que convivem com cães, sempre comentam, né? Não, o meu cachorro é muito ciumento, o meu cachorro fica nervoso, o meu cachorro fica sentido quando leva uma bronca, ou ele fica magoado, ou ele demonstra felicidade, tem temperamento difícil, ele é cheio de manias. Enfim, as pessoas sempre colocam aí algum adjetivo, né, para descrever o seu animal. E essa questão é sempre muito importante quando a gente pensa que o animal também pode somatizar essas emoções, né? Então, um animal pode ser manifestar uma determinada emoção sem apresentar um desequilíbrio nessa questão, né? Ele pode ser um pouquinho ciumento, não tem nenhum problema. Ele pode ser um animal meio bundão, Aí ele vai começar a ter problemas se ele conviver com outros animais. Então, às vezes, o desequilíbrio dessas emoções podem levar a um problema ali de comportamento, a um problema de convivência com outros animais e até mesmo com pessoas. Ou até mesmo pessoas que dizem, meu cachorro é muito grudado comigo, eu não consigo sair de casa. O animal tem ansiedade de separação, porque o seu tutor saiu para trabalhar e ele não sabe ficar sozinho. Então, isso já é uma questão que incomoda, que causa problemas e que muitas vezes as pessoas não sabem como resolver. E não é também uma questão de adestramento. No adestramento a gente ensina comportamentos, atividades para os animais, algumas atitudes, né? Mas na questão emocional a gente não tem como adestrar, né? A gente precisa trabalhar essas questões de uma outra maneira. E que maneira é essa? Bom, através das terapias alternativas, falando especificamente da minha especialização, que é homeopatia e florais, tanto na homeopatia quanto nos florais,
é estipulado, né? A gente acredita que as doenças se iniciam através do campo mental, através da maneira da pessoa ser, da pessoa agir, da pessoa reagir, das emoções que ela manifesta, e a partir daí ela vai somatizando essas questões mentais, e isso vai se somatizando e se manifestando no corpo físico, né? E isso ocorre também com os animais, justamente pelo que a gente está falando, porque eles também são seres sencientes, seres que têm sentimentos e que têm emoções, que eles manifestam essas emoções. Então, e quanto mais eu, como clínica há mais de 30 anos, já posso dizer que pela própria experiência na clínica veterinária, a gente vê que aqueles animais que são mais, como vou dizer, mais interagentes com as famílias, aqueles animais que vivem dentro de casa, que compartilham ali o ambiente familiar, ou às vezes até o mesmo quarto, a mesma cama que os seus tutores, são animais que têm mais problemas psicossomáticos, problemas de alergia, né? O mais comum deles é a alergia, problemas de ordem emocional, problemas de ordem psicossomática realmente. Aqueles animais que são mais animais, que vivem ali no quintal, que vivem num sítio, que vivem numa chácara, na maioria das vezes a gente vê que, emocionalmente falando, eles são, digamos, animais mais equilibrados, não tem tanto essa interação emocional com o seu tutor, né? Então, aqueles que vivem mais de perto com o ser humano manifestam mais essas questões ou esses desequilíbrios emocionais. E aí, tanto na homeopatia como nos florais, na terapia floral, a gente busca sempre individualizar o paciente na maneira dele ser, na maneira dele sentir, na maneira dele agir. A gente busca aquela questão emocional que pode estar desequilibrando aquela pessoa ou aquele animal, para que ela esteja manifestando fisicamente os problemas que ela manifesta. Então, no animal, a gente também recorre a isso, a essa questão mental, ao comportamento do animal derivado da questão emocional. E como a gente trabalha com isso? Na homeopatia, a gente trabalha buscando medicamento de fundo do animal, que é aquele medicamento que vai cobrir toda aquela personalidade desse animal, desde do corpo mental dele, da maneira como ele é, até a questão física. E quanto mais perto a gente chega desse medicamento de fundo, mais perto a gente chega da cura, do que realmente a gente chama de cura, né? Que deixa de ser um tratamento paliativo para realmente buscar ali o âmago da questão. E na terapia floral é a mesma coisa, a gente busca cobrir os sintomas mentais, emocionais daquele animal, para trazê-lo ali para um equilíbrio. Não é que um animal ciumento vai deixar de ser ciumento, que um animal agressivo vai deixar de ser agressivo, mas a gente busca equilibrar essa situação, né? Uma coisa que seja mais aceitável, que não seja uma coisa problemática para um animal e para o tutor desse animal, né? Então, a gente busca sempre trazer o animal para um equilíbrio, para uma estabilidade emocional. E isso a gente faz através dos florais de Bach. Conheço o sistema dos florais de Bach, eu tenho curso de florais de Bach, tenho curso em outros sistemas, mas eu acho que os florais de Bach são os mais simples, o básico, eles são o sistema original de todos os florais. E pela sua simplicidade, que eu acho que eles realmente são tudo que a gente precisa para tratar essa questão animal. Então eu trabalho exclusivamente com os florais de Bach para a gente tentar estabilizar a questão emocional nos animais. E quem foi
o Dr. Bach. O Dr. Bach foi um médico inglês, médico homeopata, e que tinha uma sensibilidade muito grande, né? E justamente por acreditar que a doença física vinha a partir de uma doença mental, é que ele começou, lá na região onde ele morava, nos arredores de Londres, ele começou a observar as flores daquela região e começou a desenvolver um trabalho de sistematizar essas flores e trazer para o uso cotidiano das pessoas uma medicação, né? Não deixa de ser um medicamento. Era uma maneira dele imprimir as características daquela flor num veículo que era a água e poder administrar essas características dessa flor na pessoa que apresentava um distúrbio compatível com aquele da flor, né? Ou seja, a flor, aquela flor que tinha aquelas qualidades iria equilibrar justamente essas qualidades naquela pessoa, né? Então ele começou a fazer um trabalho de sistematizar essas flores. São 38 flores hoje que a gente tem no sistema de Bach e que cobrem essa maioria dos sintomas emocionais, né? A gente chama de sintomas quando eles saem do equilíbrio, né? Coisas que a gente precisa dar uma equilibrada, precisa controlar um pouquinho. Então, ele foi catalogando essas flores e foi descrevendo as características. Dividiu as flores em 5 grandes grupos que trabalham as emoções e que podem ser perfeitamente adaptados à linguagem animal, como foram, né? E hoje a gente utiliza os mesmos florais utilizados na linha humana. O curso que a gente faz, inclusive, é para pessoas de todas as áreas e que os veterinários aplicam também na área animal. Então, o Dr. Bach criou 5 grandes grupos emocionais, que são o grupo para a carência, o grupo de florais para a carência, ciúme, situações de mudanças e influências externas. Então, são 3 florais que a gente pode utilizar para animais que querem chamar a atenção, que desejam que o tutor esteja sempre por perto, que pedem carinho, que têm dificuldades para aceitar uma mudança de casa ou de rotina, e como a chegada de um bebê ou de outro bichinho, né? Às vezes o animal, quando chega um bebê ou chega outro animal em casa, dá sinais de que está com ciúme, de que está sentido, de que gostaria que aquela atenção fosse para ele, não é, né? Não dá para ser, porque agora a gente precisa cuidar de um bebê. Então, existem 3 essências aí que vão trabalhar essas questões desses animais, que são o chicory, holly e o walnut. Chicory vai cultivar o desapego, fazendo com que o animal não se sinta abandonado, mas ele vai se desapegar um pouco desse tutor. Ele vai ficar melhor tomando chicory, ele vai se sentir melhor, vai se sentir bem emocionalmente, sem se sentir abandonado, mas vai estar mais desapegado. O holly também vai deixar o animal mais amoroso e aprendendo a dividir as atenções, aprendendo a dividir o espaço dele, aprendendo a dividir os brinquedos dele, por exemplo. Ele é muito usado para animal ciumento, que pode ser agressivo quando invadindo o espaço dele. Então o holly vai trazer esse animal por mais equilíbrio, aprendendo a dividir o espaço, aprendendo a dividir suas coisas e ser mais amoroso. O walnut vai fazer com que esse animal se proteja de influências externas e se adapte às novas mudanças. Então a gente faz todo um apanhado do geral
do animal, do ambiente que ele vive, do que ele está passando, de como ele está se sentindo, e isso é fundamental. O tutor saber expressar esses sentimentos do animal dele, né? Ninguém melhor do que ele pode falar de como esse animal está se sentindo, do que ele notou de diferença de comportamento. Inclusive, o próprio tutor do animal pode fazer aí um estudo, fazer uma avaliação de como o seu animal é, de como ele está reagindo, de como ele está comportando, para poder escolher os florais para poder tratar o seu animal. A pessoa mesmo pode escolher algumas essências e preparar um floral para esse animal, ou então procurar uma pessoa que seja um terapeuta floral também, para a gente conseguir buscar essa harmonização do animal. Existe um grupo de florais também que a gente utiliza nos casos de intolerância, agressividade e agitação. Apresentando para você alguns dos florais, para vocês conhecerem um pouquinho e entenderem quando a gente fala, né, em equilibrar as emoções. Então, dentro desse grupo de intolerância, agressividade e agitação, a gente indica para animais que são inquietos, que têm temperamento difícil e que são cheios de manias. São animais que podem ser irritados e agressivos quando incomodados. Então, tem animais que, dependendo da situação, dependendo da conduta da pessoa, ele chega inclusive a morder. Então, nós temos aqui 4 florais importantes, que são Beech, Impatience, Vine e Verveine. Beech é para aquele animal mais rabugento e implicante, com mudanças de rotina ou com novos animais em casa, né? O animal Beech é aquele que implica quando você muda o pratinho dele de lugar, quando você muda a cama dele de lugar, e ele se incomoda com aquilo. Utilizando o Beech nesse animal, nós vamos conseguir com que ele aceite diferentes maneiras de conviver. Então, a gente vai buscando equilibrar essa questão. Impatience, para animais muito impacientes e irritados, que não conseguem esperar, né? O animal vai aprender a relaxar, a curtir a vida na velocidade dos outros animais. Com os florais, a gente busca aliviar o comportamento do animal e criar uma situação de harmonia com eles. Quando Bach classificou esses florais, ele colocou para cada floral uma virtude, que é uma descrição positiva, e uma descrição negativa, que é uma falha ou um desequilíbrio. Então, a gente, partindo dessa falha ou desse desequilíbrio, a gente busca a virtude, que é isso que a gente coloca aqui nessa questão dos florais. Vine, por exemplo, é para aquele animal mandão, quando ele não tem limites, quando ele gosta de ser o dono do pedaço, quando ele dá ordem para todo mundo. Então, como Vine, esse animal vai aprender a liderar sem agressividade. Verveine é um floral para hiperatividade, para quando a energia e o entusiasmo não tem fim. Ninguém aguenta. Tem animais assim que as pessoas falam, ninguém aguenta, ninguém tem fôlego para acompanhar, né, esse animal. Então, a indicação para esse animal é o Verveine. Vai dosar a energia dele, o entusiasmo dele, para ele poder conviver bem com as pessoas, sem ser aquele animal chato, né, que fica toda hora querendo brincar, toda hora chamando para brincar e hiperativo. Temos também o grupo de florais para desânimo e falta de energia. Então, para animais que estão em situações difíceis, como a perda de um ente querido, que tem doenças crônicas ou que tem trabalhos estressantes. Então, Gentian, Olive e Crab Apple são os florais desse grupo. Gentian é para aqueles animais que estão desanimados, sem apetite e sem disposição, porque está passando uma fase difícil, porque está num pós-operatório, porque está se recuperando de alguma doença, porque está com uma idade mais avançada, e ele precisa ter disposição para comer e para brincar. Então, o floral para ele é Gentian. Olive
é para aquele animal que já esgotou as forças por ter adoecido ou por ter trabalhado demais. Quando ele está esgotado, a gente percebe que aquele animal está totalmente sem energia. Ele precisa recarregar as energias para voltar ao normal. Olive é o floral indicado. Crab Apple. Crab Apple para aquele animal que se sente mais sujinho, que está sempre se coçando, que está sempre com parasitas, com pulga, com carrapato, intoxicado, que vive se coçando porque ele sente que está sujo, como se estivesse sujo. Então, para ele sentir-se mais limpo e com saúde, é Crab Apple. Também temos uma questão muito comum, que a gente vê muito nos animais, que as pessoas se queixam muito, que é a questão do medo. Florais para o medo, pavor e pânico. Para animais que são medrosos e que podem ter atitudes de pavor e de perda de controle. Mas aí a gente precisa também classificar esses medos. Então, para aquele animal que é tímido e que tem medos comuns, como medo de trovão, medo de ir ao veterinário e que precisa aprender a lidar com situações diárias de maneira natural, o floral é Mimulus. Para aqueles que são apavorados, que tremem e que se escondem para se proteger, que precisam ter coragem, calma e que não podem perder o controle, o floral é Rock Rose. E para quando o animal entra em desespero, se coloca em risco, para aquele animal que vai pular a janela porque está com medo de alguma coisa lá dentro, que quer fugir para a rua, que quer sair correndo e que corre o risco de algum acidente por conta disso, ele perde o controle das atitudes. O floral indicado é Cherry Plum. E o último grupo é o grupo de submissão e insegurança. Então, para aqueles animais muito submissos e inseguros, que não conseguem se relacionar com outros e acabam sendo dominados, existem dois florais básicos, que são Larch e Centaury. Larch é para aquele animal inseguro, que não tem autoconfiança e que precisa que o seu tutor o apoie. Para tudo que ele vai fazer, ele busca lá o seu tutor e precisa que o tutor vá com ele para a rua, que o tutor vá com ele para um ambiente que ele não conhece, para interagir com animais que ele não conhece, e ele precisa desenvolver a autoconfiança. Floral para esse animal é Larch. E o último é Centaury, para o animal que é submisso, que parece um capacho, que é dominado por outros, é aquele animal que deita, que fica de barriga para cima, totalmente submisso, que precisa reconhecer a sua capacidade e não se deixar dominar. Porque não é normal, né, que um animal seja tão submisso. Eles precisam interagir para chegar a um acordo. Aquele animal que não interage, que se deixa dominar, ele está em desarmonia. Então ele precisa de uma ajuda para ter uma posição mais desejável, né, digamos assim. Então, esses são alguns dos florais que a gente utiliza para trabalhar essas questões emocionais, que, como eu falei, muitas vezes causam sintomas físicos, problemas físicos, doenças crônicas nos animais, né? Seguindo essa linha das terapias complementares, a gente sabe que pacientes que sentem muito medo desenvolvem problemas renais, pacientes que passam por uma tristeza muito grande podem desenvolver problemas pulmonares, pacientes muito raivosos desenvolvem muitas vezes um câncer de fígado ou de pâncreas, né? Então, realmente essas questões emocionais podem ser o foco de um problema físico mais sério, de um problema mais crônico, inclusive. E sem falar que o próprio convívio do animal com o ser humano já faz com que ele muitas vezes se desestabilize, né?
por causa de uma mudança na rotina, de uma mudança na família, de uma mudança no ambiente que ele está acostumado. E dessa maneira a gente pode ajudar esses animais a buscarem uma harmonia, um equilíbrio, um bem-estar, além de focar na questão da prevenção com relação à saúde também. Então, as terapias complementares, é importante a gente falar aqui, não são para substituir as consultas veterinárias, muito pelo contrário. A gente precisa, antes de mais nada, ter um diagnóstico. Quando houver aí um problema de doença física nesse animal, a gente precisa ter um diagnóstico, a gente precisa ter exames de rotina, exames complementares, acompanhar um animal idoso, por exemplo, através dos exames que esses animais necessitam, e tratando de estabilizar esse animal, tanto na questão mental quanto na questão física, né? E aí eu já aproveito o gancho para falar desse trabalho que eu gosto tanto de fazer com relação aos florais de Bach, que são a relação dos florais de Bach com a astrologia. Então, a partir da data do nascimento do animal, nós podemos montar um mapa astrológico dele, e através de cada planeta a gente vai ter uma composição de como é essa personalidade desse animal, como é esse ser, através do signo solar, que mostra a personalidade do animal, o signo lunar, ou seja, em que signo está a lua na carta natal desse animal, que vai mostrar como ele reage emocionalmente, em que planeta está, por exemplo, em que signo está, por exemplo, o planeta Marte, que vai nos mostrar como são as atitudes desse animal, se ele tem atitudes mais agressivas, se ele tem atitudes mais concretas, se ele tem atitudes mais apaziguadoras, se esse animal é mais obstinado, se ele é um animal mais agressivo, com potencial de agredir, realmente atacar e morder, enfim. O planeta Vênus vai nos mostrar no mapa dele do que ele gosta, ou de quem ele gosta, com quem ele tem mais afinidade ou menos afinidade. A gente estuda também a relação dos elementos do mapa natal desse animal, para saber se eles estão mais ou menos equilibrados, se existe algum desequilíbrio dos elementos, que a gente pode também procurar complementar, né, para esse animal estar sempre com a sua saúde física e mental e emocional equilibrados. Ok? Então, se você não conhece ainda esse meu trabalho sobre astrologia e florais de Bach para pets, eu convido você a visitar a minha página, Auravet, que vai estar descrita aqui no post. Lá você pode ver algumas publicações de alguns mapas dos animais e como a gente prescreve a partir do mapa desse animal os florais, para ajudar a harmonizar essa questão que está desarmonizada no mapa dele. É uma outra maneira da gente fazer uma avaliação e uma prescrição usando os florais de Bach. Ok? E algumas dicas assim para situações especiais para quem gosta dos florais de Bach, quem quer começar a utilizar os florais por conta própria nos seus animais. Para casos de animais que têm irritação de pele, que têm coceiras e que têm dores agudas, a gente usa o Impatiens, o impaciente, né, o Impatiens. Para animais com muitas infecções de pele, com diarreias, intoxicações e parasitoses, o Crab Apple, que vai fazer essa limpeza na pele. Todos os problemas relacionados com pele, assim como a gente utiliza o sulfur na homeopatia, né, que é um enxofre, na linha dos florais de Bach a gente utiliza Crab Apple para fazer essa limpeza na pele. As diarreias, que também são manifestações de limpeza do organismo, intoxicações, Crab Apple. Para quando o animal tiver intolerância a medicamentos, a alimentos ou a produtos de limpeza, e a gente percebe que o animal tem uma certa alergia, se incomoda, começa a espirrar, Beech é o floral que a gente pode utilizar, ok? Chicory é para aquele animal que chama atenção fazendo as necessidades fora do lugar,
ou latindo e chorando para ser notado. No caso, por exemplo, das pessoas que têm um bebezinho novo em casa, que o animal precisa se desapegar desse tutor, ele precisa se sentir melhor, apesar de não estar tão próximo do seu tutor, porque agora ele sabe que existe um bebê ali. Chicory é o que vai cortar esse elo mais forte do tutor e do seu animal. Inclusive recomendado para o tutor também. Cherry Plum é para as incontinências urinárias, morder e lamber a pele e a automutilação. Então, aquela dermatite por lambedura, aquele animal que fica se lambendo, ele tem aí um distúrbio obsessivo-compulsivo, Cherry Plum. Você está vendo aí qual é a importância de um diagnóstico, né? Muitas vezes a gente precisa ter esse diagnóstico para poder escolher também um floral apropriado, tá? Então, às vezes aí a questão da consulta médica e do diagnóstico é fundamental para a gente escolher o floral certo. Porque se você não utilizar o floral certo, ou o medicamento homeopático realmente indicado naquela situação, ele não vai ter efeito, tá? E por último, para aqueles latidos insistentes para qualquer barulho ou movimento devido ao medo, animal que sente muito medo, que late insistentemente sem saber nem por que está latindo, late porque houve um barulho, porque tem um movimento qualquer ali e ele está se manifestando com relação a medo, Mimulus é o floral, tá? Isso é uma coisa bem básica, bem superficial, só para apresentar assim rapidamente os florais de Bach, poder mostrar como eles atuam nessa questão emocional dos animais e como a gente pode tentar harmonizar essas questões, auxiliando também nas questões de ordem psicossomática, né? Doenças de fundo emocional que os animais desenvolvem já pelo estreito relacionamento que eles têm com o tutor. E muitas vezes desenvolvem as mesmas patologias que o seu tutor, né? Então fica muito interessante a gente trabalhar o lado emocional desse animal para conseguir trazê-lo aí para uma estabilidade, para uma harmonização. Ok? Então, falamos sobre isso, sobre essas questões sentimentais dos animais, sabendo que os animais são seres sencientes e que realmente eles não só manifestam, como eles adoecem pelo desequilíbrio dessas emoções. E a gente pode interferir nessas questões com terapias assim tão sutis quanto a homeopatia, quanto os florais. Ok? Então, para quem quiser ter um mapa natal do seu animal, com a indicação dos florais de Bach para essas questões mais marcantes no seu animal, é só entrar na minha página AuraVet e pedir o mapa natal para o seu animal. E a gente precisa somente ter a data de nascimento dele para poder efetuar esse estudo. Tá ok? Então, esse é o que eu tinha para hoje. Agradeço aí a todos pela companhia e pela interação. E nos veremos na próxima semana com um novo assunto. Obrigada.